Bem-vindos a Bolonha! A gente tá na Itália de novo, mas dessa vez o clima não tá tão bom assim, porém não tem problema, porque a gente veio aqui pra comer, então se tá chovendo, melhor ainda. A gente curte muito vir aqui pra Itália passear, mas a gente ainda não conhecia essa região aqui. Então quando a gente tava pensando em vir pra cá comemorar o aniversário do Rodrigo, a gente decidiu vir pra Bolonha, que é uma região que a gente ainda não conhecia, né? E aqui essa área toda, basicamente quando a gente olha o mapa, é um cardápio, né? Porque tem Bolonha, aí a gente pensa em bolonhesa. Tem Parma, a gente pensa em parmesão e assim por diante. Então a gente veio pra cá pra comer, pra passear por essas cidades e pra ver tudo de legal que tem por aqui. A gente vai passar basicamente 3 dias aqui na área, a gente vai ficar 2 dias aqui em Bolonha e no outro dia a gente vai pra Parma e também para Modena. Então eu acho que vai ser um passeio bem legal. Espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos passear. Bolonha é uma cidade super importante aqui na região desde a era medieval. E uma coisa muito curiosa é que ela tem 3 apelidos. O primeiro apelido de Bolonha é La Rossa, ou então a Vermelha, porque eles têm muitos prédios, né, de tijolos, de terracota, e eles têm muito dessa finalização das paredes em tons vermelhos, como ali no meio, por exemplo. Isso é muito comum aqui no centro histórico, né, e mesmo em alguns prédios modernos eles ainda mantêm, digamos, essa estética para manter a cidade mais uniforme. O segundo apelido é La Grassa. La Grassa, a gordura, é porque a comida aqui é muito boa e todo mundo sabe disso. E o terceiro apelido é La Dotta, que digamos que ela é adotada no sentido de inteligência, porque aqui tem uma das universidades mais antigas do mundo, né? E realmente, com certeza, a mais antiga da Itália. Então é um lugar onde sempre foi conhecido por produzir muito conhecimento. São esses, então, os 3 apelidos de Bolonha que eu acho que já ensinam, já representam bem o que vai ser esse passeio, né? Eles já meio que deixam assim a base do que a gente vai ver para o futuro. E para começar, a gente veio aqui numa padaria que tem coisas lindíssimas lá dentro, todo tipo de croissant do mundo. E eu peguei aqui 2 porque, sei lá, acordei com fome e tudo parecia lindo lá dentro. Esse aqui é o croissant que estava marcado ali como salato, né? Então seria o salgado, basicamente. E ele nada mais é do que um croissant vazio, né? Não tem recheio. E é o tipo de croissant que eu pessoalmente mais gosto. Eu nunca tinha pensado nele como salgado em si, mas é, né? Ele tá bem gostoso, com todas as camadas e tudo mais. E ele tem essa parte de fora que parece bastante o que a gente chama de Laufen-Croissant na Alemanha. Que ele é quase um croissant pretzelzado, vamos dizer assim. Que ele fica com essa casquinha com um sabor bem interessante que parece de pretzel igual. E daí eu peguei esse daqui que é da gula, né? Eu olhei pra ele olhou pra mim e a gente vai se curtir aqui. Ele é de cookies and cream, então ele é recheadaço. Uau! Eu suponho que isso seja uma Nutella. E deve ter também cookie dough dentro. Tá muito gostoso e nem tá tão doce, o que é impressionante vendo, né, essa quantidade fantástica de algo que parece uma Nutella. Tá realmente muito gostoso e tudo isso aqui que a gente pegou foi 15 euros só, e hoje em dia é meio inimaginável na Alemanha ou em Berlim, né? Então aqui na Itália a gente ainda tá encontrando esses preços, acho sucesso. Eu achei muito legal que eles tinham esses croissants salgados, né, com essas especialidades de Bolonha, como mortadela e presunto. Eu acabei indo no de presunto, né, de crudo. Então é o presunto cru dentro de um croissant, que é uma ideia divertida, né? Então eu decidi experimentar. Vamos ver se tá bom. Gente, eu não sei o que acontece aqui, mas esse presunto, ele é muito cremoso, sabe? Tu mastiga ele e ele basicamente derrete na boca. Ele não é como esses presuntos que às vezes a gente compra, que tem que ficar mastigando, que é um pouco fibroso, ou que tem alguma gordura que é um pouco mais difícil de mastigar. Ele é simplesmente perfeito de comer, assim. E ele faz sentido no croissant, porque ele é tão macio que vai junto com o croissant. Então pode parecer um pouco estranho, talvez, mas realmente é um sucesso. Então a gente começa bem, com um custo-benefício bem bom, e daí depois é só alegria passeando pela cidade. E é claro que a gente começa o nosso passeio aqui na Piazza Maggiore, que é a praça principal aqui da cidade. E um dos ícones dessa praça é essa estátua aqui do Netuno. Uma coisa que a gente aprende com essa estátua é que a quinta série sempre existiu e sempre existirá. Ela foi construída no século XVI para comemorar a eleição de um papa lá. Eu não lembro qual dos papas, né? Tiveram tantos. Mas o cardeal aqui de Bolonha, ele encomendou essa estátua. O que aconteceu, né? O artista, ele fez alguns projetos e um dos feedbacks, digamos assim, do cardeal é que ele tinha que diminuir um pouco o pênis do Netuno, porque ele estava muito proeminente. Oi, cachorrinho.
Aí ele deixou, né, o Netuno com as proporções que o cardeal queria. Só que o que ele fez é que ele criou um ângulo no qual a mão do Netuno vira algo mais. Então ali está o Netuno, né, de costas com a mão dele, dá pra ver que a mão dele na verdade é bem grande, né, levemente desproporcional. Aí, eu tenho que caminhar de costas aqui sem bater ninguém. A gente vai ver o ângulo aqui e de repente o dedão dele, olha, dizem que vira outra coisa. O que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês acham que realmente a quinta série prevaleceu no século XVI ou não. Uma das coisas mais marcantes aqui de Bolonha, com certeza, são esses pórticos. Caminhando pela cidade, assim, tu tá sempre debaixo de um, especialmente aqui no centro histórico. Somando todos eles, dá uns 50 quilômetros de pórticos, e eles existem desde 1000 e pouco, né? Existem literalmente há mais de 1000 anos. E é muito louco, né? Porque eles começaram de forma espontânea, foi apenas uma decisão arquitetônica aqui das pessoas. E em 1288, a cidade decidiu que tinha que construir pórticos, sabe? Virou quase uma obrigação mesmo, legal, quando fosse construir um prédio novo, e também instalar pórticos em prédios antigos. Então, por isso que eles dominam a cidade aqui. Eles são muito convenientes, porque além de serem muito bonitos, né, eles te protegem da chuva, te protegem do sol, te protegem de todas as intempéries da natureza. Então hoje é um dia levemente chuvoso aqui em Bolonha, né, vocês podem ver, mas a gente não está sofrendo de forma alguma com isso, pois os pórticos nos protegem. E é muito legal explorar a cidade, porque tem alguns que são extremamente grandiosos, né, eles são muito altos, parecem palácios, né, parece que tá passeando dentro de um palácio na rua, ou esse aqui que a gente tá agora, que tem esses afrescos, né, que uma família muito rica construiu esses pórticos e fez eles serem extra especiais. É muito interessante, é uma coisa muito diferente, por mais que seja parte da rua, né? Então, só de caminhar na rua aqui em Bolonha, tu já está experienciando um patrimônio da Unesco, né? Que eles também são tombados, por exemplo. Tu tá experienciando séculos de história, porque tu vai ver a diferença entre eles, tu vai conseguir entender quais são os mais antigos, quais são os mais modernos. Eu fico fascinado com esse tipo de coisa, com os detalhes arquitetônicos das cidades, né? Que fazem ela ser realmente especial. Se você vier aqui pra Bolonha, olhe pra cima, preste atenção e realmente, sinta os séculos de história através dos pórticos. Agora a gente parou aqui numa tratoria bem tradicional do bairro, assim, dá pra notar as pessoas indo e vindo, assim, todo mundo italiano mesmo, então acho que dá pra confiar. Eu peguei aqui um dos pratos mais tradicionais de Bolonha, né, que é o tagliatelle al ragu. Em Bolonha, o molho não é o molho bolonhesa, é o ragu. E ele costuma vir com esse tipo de massa, que é o tagliatelle, né, que é essa massa cortada assim um pouco mais larga, e eu acho fantástico. O ponto da massa está perfeito, tem o molho, né, em volta de tudo. E o molho aqui, né, o ragu, ele é realmente muito baseado na carne em si. Ele não é tão baseado no molho de tomate, que é uma coisa que eu prefiro que ele tenha realmente esse tom mais da carne, sabe, da carne bem caramelizada, e depois só finaliza um pouco com o molho de tomate. Eu acho excelente e realmente um dos clássicos aqui que tem que experimentar quando vier para Bolonha. Recomendadíssimo. Eu peguei aqui uma massinha bem gordinha, um bucatini, com molho de abóbora. Parece um pouco um molho de ovo, né? Com uma gema bem amarela, mas é abóbora. E aí ele também tem esse pinole tostadinho, que eu acho que vai dar uma mordida crocante bem gostosa. Tá muito gostoso, bem o sabor que a gente espera mesmo. Só o macarrão com bastante gosto de abóbora, e o pinole também tem um sabor bem forte, principalmente quando ele tá tostadinho, assim. Eu achei bem sucesso aqui esse lugar, e os pratos de todo mundo parecem bem belos e bem servidos, assim, uma quantidade fantástica de macarrão. Vai ser um bom almoço aí pra gente recuperar as nossas energias e continuar com esse passeio nesse dia que tá tão úmido, parece que a gente tá nadando lá fora. Mas com certeza, em termos de arquitetura, a coisa mais icônica de Bolonha são as suas torres medievais. Aquela ali é a torre medieval mais alta que existe até hoje, né? Ela tem 61 metros de altura, e na Idade Média existiam dezenas, assim, tinham um monte de torres feitas ao redor de todo o centro histórico, e elas foram feitas primeiro para defesa mesmo, né? Para ter um ponto de vista lá do alto, para se proteger de pessoas chegando, e segundo por capricho mesmo, por pessoas que tinham dinheiro, tinham a possibilidade de construir uma torre. Eles construíram uma torre para mostrar, né, o seu poder aquisitivo
aquisitivo, digamos assim, né? Para realmente mostrar que eles eram famílias mais ricas e mais nobres e mais chiques. Hoje em dia, existem várias torres, né? Nenhuma delas tão grandiosa quanto essa, mas a maioria esmagadora delas, né, já caiu. Porque, pô, já faz 700 anos, elas foram feitas de tijolo, com talvez técnicas não tão avançadas, né? Aí a maioria delas já desabou, né? E antigamente, tipo, nem tanto tempo atrás, assim, tipo, uns 10 anos atrás, era possível até subir nessas torres. Mas elas estão tão avariadas, elas estão tão tortas, que hoje em dia não tem como, nenhuma delas possibilita, né, que a gente suba lá para ter uma vista bonita da cidade. Então elas ficam mais como ícones, né, ou como lugares com pontos de referência pra gente se achar. Aqui em Bolonha tem toda uma cena de bares que é bem interessante e como tá chovendo muito, a gente decidiu entrar num bar para matar o tempo, porque por que não, né? E aí eu joguei aqui no Google Maps onde tinha bares e basicamente tem 1 bilhão de bares, mas a gente sentou nesse daqui e a gente ficou bem surpreso que tem uma cerveja ali no menu, que é uma cerveja de jacarandá, ou tá escrito, né? Jacarandá. E eu perguntei pro Rodrigo, será que vai ter gosto de árvore? E não tinha gosto de árvore. Mas o meu ponto é, para conseguir ver no mapa onde tem bares, nos lugares que você for, você vai precisar de internet. E para ter internet quando você viaja, você vai precisar de um eSIM da Airalo. A Airalo te ajuda a ficar conectado na internet aqui na Europa e no mundo inteiro sem você precisar tirar o chip do seu celular. E assim você consegue continuar recebendo ligações e continuar utilizando aplicativos como o WhatsApp, porque o número do seu celular não vai mudar. E isso é possível porque eles trabalham com eSIM, que é um cartão SIM digital que você recebe por e-mail segundos após a confirmação da compra. E depois disso é muito fácil usar o serviço da Airalo, basta você escanear o código QR que receber e você já vai poder ativar o seu cartão eSIM desde a sua casa para poder aproveitar uma conexão segura e confiável imediatamente ao pousar no seu destino. Esse serviço está disponível em mais de 100 países e tem possibilidade de dados ilimitados e velocidade até 5G, a depender de onde você está conectando, né, qual lugar do mundo e qual aparelho celular você tem. E se você quiser fazer como a gente e andar por aí conectado com a internet para olhar os mapas, para poder subir stories no Instagram ao vivo enquanto você está passeando, não deixe de clicar agora mesmo no link da Airalo que está aqui na descrição e utilizar o código Alemanizando, porque todo mundo que fizer isso vai ganhar 10% de desconto no eSIM da Airalo. A gente veio agora jantar num restaurante que tem um cardápio bem extenso com várias coisas que são tradicionais daqui. Tem a piadina, que é o sanduichinho daqui da região, tem o ragu que o Rodrigo vai comer, tem lasanha, tem um monte de coisa que faz sentido com a região, então é um lugar que pode satisfazer todas as pessoas do seu grupo, né? No caso aqui a gente está entre 10 pessoas e a gente conseguiu achar algo de bom para cada uma dessas 10 pessoas. Tem vegetariano, tem pessoas que comem coisas específicas e deu certo. E aí o que eu fiz foi, eu peguei um prato que é um macarrão com molho de tomate e em cima do meu macarrão tem essa meia borrata. A borrata nada mais é do que uma mussarela com a parte cremosinha dentro, né? Mussarela de búfalo, é um mar de sabores, tem o cremoso do queijo, tá salgadinho, tá bem umami por causa do tomate, achei bem gostoso e o preço aqui é bem em conta também. Tá aprovado, tá sucesso. Eu peguei de novo o tagliatelle al ragu, como eu comentei, né, que é o molho bolonhesa, não existe molho al ragu. Eu peguei um prato um pouco maior aqui, que vem numa panelinha, ela é quentinha. Tá bom. Ela é uma comida que ela satisfaz, é uma comida que abraça, uma comida que é saborosa, e uma comida que é aquela coisa que tu vai comer essa pratada de massa, tu vai se sentir bem e tu vai dormir muito bem. Vai ser excelente. Isso aqui, uma ducha, a noite perfeita. Ah, grazie. È un video però, eh? Sì. E depois de tomar um café da manhã bem italiano no balcão da cafeteria, o nosso segundo dia de viagem estava reservado para conhecer Parma. Então a gente pegou um trem de Bolonha até lá para mergulhar de cabeça no queijo parmigiano reggiano. Então foi uma jornadinha para chegar até aqui, mas foi tudo muito suave. A gente pegou o trem lá na estação central de Bolonha e depois a gente desceu aqui na estação central de Parma. Mas o lugar onde a gente vai fazer a degustação e, né, ver a fábrica do parmesão não é na cidade, né? Não é no centro da cidade. Então a gente pegou um ônibus e a gente ficou nele por mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos. E a gente chegou aqui, a gente desceu do ônibus na frente do lugar. Tudo super bem sinalizado, assim, tudo bem tranquilo, mas tudo parte do transporte público da cidade, né? Não é um ônibus especial para a fábrica. E agora a gente tá aqui esperando começar o nosso tour, mas na verdade as pessoas perguntam às vezes, né, como que a gente planeja essas coisas.
E quando a gente decidiu vir para Bolonha para comemorar o aniversário do Rodrigo, ele pensou, né, o que tem de interessante para fazer na região. Aí ele olhou no mapa, e o mapa da Itália aqui, principalmente nessa região, é quase um cardápio, né? E aí ele viu que Parma era perto, pensou no parmesão e pensou, bom, deve ter uma fábrica aí que a gente possa visitar. E pelo que eu entendi, pelo que ele me falou, tem várias, mas a gente decidiu por essa daqui. E aí a gente tá com o nosso grupo aqui, que são 10 pessoas, mas eu acho que vai ter outras pessoas que não são os nossos amigos juntos também, né? Então é um tour fechado aqui, que a gente vai passear, eu acho, por 1 hora na fábrica. E tem o almoço também incluso no ingresso, mas se você não quiser comer também dá pra vir só fazer o passeio e não consumir nada, né? Mas assim, a gente tá aqui na Itália, a gente veio até aqui pra comer e é isso que a gente vai fazer agora. Olha, vai começar o nosso passeio guiado aqui na fábrica e a higiene é levada muito a sério, por isso nós estamos todos belíssimos aqui com essas touquinhas, para não cair nosso cabelo no queijo dos outros, né? O começo do processo do Parmigiano Reggiano é nessa sala aqui e eles começam a cozinhar lentamente o leite com o René, que é uma enzima que vem do estômago da vaca. E só com esses dois ingredientes, leite e René, o leite começa a coagular e basicamente as proteínas começam a se juntar, né? E o resto do líquido vira basicamente whey, né? E eles dividem isso, né? Então cada uma desses tonéis conseguem fazer 2 rodas de Parmigiano Reggiano. Isso tudo é um processo bem rápido, né? Eles cozinham a 55 graus por apenas uns 7 minutos e eles já começam a trabalhar cada uma das rodas de queijo. Eles fazem tudo manualmente, eles fazem todos os dias do ano, né? Eles não param nunca, todos os dias, é domingo, é Natal. De manhã, eles vão vir aqui e vão fazer mais e mais rodas de Parmigiano Reggiano. E o segundo passo de produzir o queijo Parmigiano Reggiano é descer ele para essa sala aqui, que tem um cheiro bem forte, porque ela é a sala da salmoura, basicamente, né? Que todas essas banheiras estão cheias de água com sal para que ele comece a firmar, basicamente, né? Então, primeiro eles colocam nesses anéis de ferro aqui com a marca Parmigiano Reggiano, que daí já fica marcado, né, na pele que de onde é, né, exatamente qual fábrica foi feito, que é o Parmigiano Reggiano, que é da região e tudo mais. Todas as informações ficam marcadas na pele, inclusive o mês e o ano de fabricação, para eles controlarem direitinho. Essa sala aqui, ela é bem grande, né? A gente dá pra ver que tem bastante queijo. E o mais impressionante, na verdade, é que essa aqui é uma produção muito pequena. Ela explicou que aqui é basicamente uma produção familiar e parece muito, né? Mas isso aqui é apenas para consumo local. Eles não exportam. É fascinante aprender sobre esse processo. E ela também comentou que, por exemplo, 500 litros de leite são usados para cada roda de parmegiano. Então, realmente precisa de muita vaquinha, precisa de muito campo e dá pra fazer muito queijo dessa forma. E para fechar todo esse passeio, nós temos aqui um almoço. Então eu peguei essa massa que eu não conhecia antes, que se chama Anolini. Ela é bem bonitinha, ela parece um chapéuzinho, assim. Ela é uma massa recheada, e ela tá recheada com parmesão, que tem um molho ragu em cima. Tem toda essa vibe bolonhesa rolando aqui também, com, claro, bastante parmegiano reggiano no topo, inclusive esse biscoitinho de parmegiano reggiano. Bem crocante. Vamos ver como é que é a massinha também. Tem um tempero que me leva tipo um caldo de legumes junto com queijo, assim. Ela tem alguma coisa especial, sabe? Não é só o queijo, tudo combina muito bem. O ragu tá super gostoso também, bem temperado. Tem bastante queijo, exatamente o que eu precisava para arrematar toda essa jornada aqui no Caseificio Uberotti. Foi realmente muito bom. E agora tá de garoto propaganda do parmegiano. Sim, eu tô preparado para levar a palavra do parmegiano reggiano pelo mundo inteiro. Foi realmente um aniversário perfeito. Está aqui na frente da Catedral de Parma. Ela é medieval também, né, do século XII, e tem uns adendos do século XV, então as partes mais modernas têm 500 anos, né? Sabe como é que é, né? Tipo, Europa e Itália é sempre isso, né? Tipo, coisas antiquíssimas. E tem um prédio que eu achei super curioso aqui do lado, ó, aqui do meu lado, que é um lugar para batismos, né? Um batistério, talvez seria a palavra em português. E ele é realmente fantástico. Olha o tamanho disso, né? Que todas as pessoas são batizadas aqui, que precisa de um prédio tão imenso. A gente está fazendo esse passeio para ser apenas um dia, né? E a gente tem vários planos além disso. Então, a gente quer só realmente explorar rapidamente aqui o centro histórico de Parma e depois seguir o passeio para outras cidades aqui da região da Emília-Romana, que é essa região tão maravilhosa, né? E está sendo realmente um espetáculo. E uma das coisas que está sendo bem legal, assim, realmente de curtir aqui, que talvez seja, claro, a época do ano, né? Que é a baixa estação, mas está super tranquilo. Nossa, tá muito de boa, assim. Tem basicamente o nosso grupo ali ocupando a praça inteira e tem os locais
legais aqui, curtindo a cidade também, tranquilamente. Não tem esses problemas, né, de superlotação, de superturismo de outras cidades bem famosas aqui da Itália, como Florença e Roma, né? São cidades que são lindas, são maravilhosas, tem todos os seus charmes, né? Tem toda a história também, a flor da pele, só que talvez fique numa região que os turistas ainda não dão tanta bola, digamos assim, não se espalharam pra cá, né? Eu acho super legal usar essa oportunidade que a gente tem, que pra nós não é tão longe, né? Pra gente visitar esses lugares e compartilhar com vocês, né? Pode talvez enriquecer uma viagem futura, porque não é uma coisa ou outra também, né? Por exemplo, daqui de Bolonha, aqui da região, Florença é muito próxima, ou Veneza, né? Então dá pra fazer um bem bolado de ir numa dessas cidades assim que também são muito famosas, e elas são famosas por algum motivo, porque elas são lindas, são imperdíveis de verdade, não é à toa. E adicionar uma dessas outras cidades que são um pouco mais tranquilas, mas que também são belíssimas, cheias de charme e comida maravilhosa. Outro clássico de passear em cidades italianas é achar ruínas do Império Romano, né? Então aqui a gente está nessa parte subterrânea que mostra as bases de uma ponte que atravessava aqui o rio principal da cidade de Parma. E não apenas acharam a ponte, né? Tem várias coisas que eles acharam em escavações, né, da época. Tem várias ânforas, tem moedas, todo tipo de coisa do dia a dia romano mesmo, assim, que, sei lá, caiu no rio, sabe? Coisas banais mesmo, que acabaram sobrando pra gente analisar hoje em dia. Mas é realmente muito legal, porque não apenas tem, né, a construção em si, tem um monte de placas e coisas explicando super bem, assim, inclusive em inglês, como foi que eles descobriram, como é que eles estão mantendo e tudo mais. Então é super, tipo, completo e é na rua, é grátis, sabe? Não tem por que não. E vocês não vão acreditar o que tem em cima dessa ponte romana aqui, né? Tem uma ponte nova, mas felizmente eles não estão usando as fundações da ponte romana, porque, pô, já faz 2000 anos, né? Deixa ela descansar um pouquinho. E aqui agora em cima tem a ponte moderna, que simplesmente meio que está protegendo a ponte romana, de certa forma. Basicamente isso, a gente está aqui numa praça agradável, onde eles estão vendendo roupinhas, tem vários lugares, lojinhas de comida também. Um lugar absolutamente agradável aqui em Parma, com uma ponte romana. E bem pertinho de Parma fica a cidade de Modena, que é onde nasceu o Enzo Ferrari. Então, eu dei um pulinho aqui no museu do Enzo Ferrari. Eu acho que, na verdade, o que eu mais gostei até agora foi realmente esse salão. Olha só, ele é um salão só, com um teto, assim, curvo. E ele é super elegante, assim, cria uma atmosfera muito legal. E eles têm carros aqui de todas as décadas, né? E daí dá pra realmente ver todos os carros. Eles estão expostos, assim, tão perto. Mas a primeira coisa que nos dizem, é claro, é que não pode encostar nos carros. É óbvio que dá muita vontade de encostar nos carros. Mas não, eles estão apenas aí pra gente ver, apreciar, tirar foto, fazer vídeo. Isso aí não tem problema nenhum, só não pode encostar. E Ferrari é aquele nome, né? Tipo, é uma coisa tão... faz parte da nossa vida, querendo ou não, mesmo que eu não seja uma pessoa de carro. E tem vários deles que tem uns designs que são tão bonitos, assim. Tem uma pessoa... um carrinho eu senti que eu tava sobrando muito dinheiro na minha conta, né? Daí eu vim um pulinho aqui. Tipo, o Daniel e o nosso outro amigo, eles amam carro, né? Então eles, tipo, a gente tem que ir lá, vamos ver. Eles estavam até me explicando que tu não simplesmente compra uma Ferrari, né? Você tem que entrar numa lista de espera. Eles têm que fazer uma entrevista pra ver se tu é cool enough, né? Se tu é uma pessoa da hora pra poder ter um carro desses aqui. Eles não vendem pra qualquer um. Não é só ter dinheiro. Ó, o Daniel tá me contando os casos aqui, né? Que ele conhece tudo. E ele falou que é pra eu pesquisar pra ver se é verdade ou não. Mas se ele tiver mentindo, é só reclamar com ele, não comigo. E ele falou que esse carro aqui, esse modelo de Ferrari, o Fernando Collor tinha um desses. Esse é o F40. Se você conhece, você pode dizer se realmente o Fernando Collor tinha um F40 ou não. Ó, ele de trás aqui. Muito bonito. Muito bonito. Você sabia que a Ferrari é a única companhia do mundo que tem um carro com o nome do seu fundador? Então esse aqui é o Ferrari Enzo. Aprendi muito, eu sei muito de carro. E a ponta aqui, ó, a ponta é baseada em carros de Fórmula 1. Podem ver por esse formato em V aqui, esse nariz, digamos assim. E eu consegui entender até o argumento, sabe? Eu nunca tinha visto, mas quando meus amigos explicaram, eu pensei, ok, faz sentido. É hora de jantar e a gente veio agora numa opção bem mais econômica, né? Que eu acho que todas as outras refeições que a gente fez foram um pouco mais glamourosas. E a gente veio aqui num lugar que é meio tipo um Spoleto da Itália, dá pra se dizer? E a gente escolheu na máquina o que a gente queria comer e depois quando ficou pronto a gente foi lá embaixo e buscou, né? Então é bem self-service. E o que eu peguei então foi esse tortellini recheado de queijo e com manteiga e sálvia. Eu adoro sálvia, adoro a combinação manteiga e sálvia. Vamos ver se tá bom. Bem recheado, tá bem gostoso. E aí, apesar de tudo isso, né, de ser um lugar tão, né, self-service, com o potinho descartável e tudo mais, o vinho vem na taça de vidro.
E na verdade, eu peguei Prosecco. Então assim, estamos encerrando essa noite maravilhosos. Bom dia, gente. Hoje é um novo dia e a gente está começando com o café da manhã bem italiano aqui, que é só doce, né? Eu sei que isso é uma grande questão entre os turistas brasileiros que vêm para a Itália, que só tem doce de café da manhã, mas hoje a gente decidiu se entregar para isso. E a gente pegou então vários folhadinhos aqui, a gente pegou 2 cornetos. Se bem que eu acho que esse ela até chama de croissant, não? Acho que é de brioche. Brioche. Enfim, né? Então a gente tem aqui os nossos briochinhos. Dá pra ver que é um briochinho, ele é mais maçudinho, né? Talvez ele não seja tão folhado. Esse aqui é bem folhado, esse aqui é o que eles chamam de calda de lagosta, eu acho, né? Sfogliato, mas às vezes quando tá o nome completo é sfogliato calda de lagosta, eu não sei. E também 2 cafés americanos, né? Vamos ver se esse sfogliato tá bonito. Eu quero ver se ele vai ficar bem crocante. Sim, tá muito bom. É uma nutelinha no meio e aí a casquinha, como vocês devem ter ouvido, tá extremamente crocante e tá bem gostoso. E aí eu peguei também esse brioche em forma de croissant, esse sem recheio, que eu quis também ter um pouco menos de doce na minha vida, mas ele tem uma camada de açúcar por cima e ele tem coraçõezinhos também, porque hoje é Valentine's Day. Então aqui na Itália também se comemora o dia de São Valentim, assim como na Alemanha, né? Então tudo tá bem romântico nas ruas e eu peguei então esse croissant com coraçãozinho. Croissant não, brioche. Tem sabor de panetone. Eles devem usar a mesma essência do panetone, talvez uma coisa meio laranja, assim. Tá bem gostoso. Embora ele seja puro, a lavisona. Não, esse tá vazio dele. Tá bem gostoso. Bem macio, a casquinha tá crocante. Um gostinho de panetone. A gente pegou um lugar para ficar bem aqui no centro histórico da cidade, muito perto desse mercado que a gente está agora, que se chama o Mercato di Mezzo. Ele é um mercado muito antigo também, ele é da era medieval, e ele foi o primeiro mercado coberto da Itália inteira, mas isso só depois da unificação da Itália, então um pouco mais recente que a Idade Média, pelo menos, né? E aqui dentro desse mercado, o foco realmente são lojinhas vendendo café da manhã, vendendo lanches, sanduíches, todo tipo de coisa. E na frente dele tem realmente as lojas mais na rua, que vendem frutas, legumes, essas coisas frescas, né? Então toda essa região aqui é um grande mercado, uma coisa muito simpática, muito agradável. Ver esses produtos frescos da estação, assim, né? Ver aquelas alcachofras desse tamanho, assim, sendo vendidas, eu acho muito simpático. E de café da manhã, eu peguei esse croissant corneto brioche, e eu peguei ele porque a combinação de sabores eu achei muito interessante. Ele é de cenoura com laranja. Ele me lembrou muito o bolo de cenoura brasileiro, quer dizer, pelo menos conceitualmente. Vamos ver se o sabor também. A primeira impressão, eu senti mais o gosto da crosta mesmo, que é uma delícia, né? Tipo um pãozinho muito bom. E eu senti um pouco mais da laranja. Eu quero dar mais uma mordida aqui, que parece estar um pouco mais cremoso, pra ver se eu sinto a cenoura. Tem tipo uma geleia aqui, ó, tipo uma geleia de cenoura com laranja, aí sim dá pra sentir o sabor. Realmente não lembra o bolo brasileiro de cenoura, né? Mudei de ideia, porém é muito bom. E uma coisa que vale mencionar é que toda essa comilança aqui foi 7,70 €, mais uma refeição aí que eu achei bem em conta, assim, quase barata mesmo, né? Esses 2 pãezinhos gigantes, mais 2 cafés, mais um folhadinho por 7,70. Achei sucesso. Considerando que tá tudo muito bom também, né? Tudo muito bem feito. É verdade. Num mercadinho bonitinho. E quem nos conhece sabe que a gente é o alemanizando, né? A gente mora na Alemanha, então vira e mexe a gente tá sempre falando sobre a história da Segunda Guerra Mundial e aqui em Bolonha não vai ser diferente, né? Então aqui atrás de mim a gente tem esse memorial homenageando os partigiani que perderam a vida, lutando contra o fascismo aqui na Itália, né? Contra o Mussolini e o regime dele, e também lutando contra o nazismo, né? E contra o Hitler e o regime dele, porque depois a Alemanha nazista invadiu aqui a Itália. Então essas pessoas acabaram sendo até mesmo mandadas para campo de extermínio, porque elas eram guerrilheiras lutando contra o fascismo e contra o nazismo. Então a gente tem aqui esse memorial bem bonito para as pessoas que perderam a vida delas, lutando contra essas duas ideologias que estavam destruindo aqui a Europa na época, né? Então é bem legal, tem as fotos das pessoas. E aí a gente tem essa placa aqui que explica o memorial, né? Que tá realmente nos dizendo qual é a homenagem. E eu usei aqui o Google Tradutor para saber que o que tá escrito ali é que essa homenagem é para as crianças, mulheres e homens de todas as raças e nações que aqui na cidade de Bolonha perderam a vida lutando contra os nazistas e foram até mesmo mandados para campos de extermínio, né? Então rolou isso aqui também. E esse memorial, então, é um memorial de luto e gratidão para todas as pessoas que perderam a sua vida por uma causa tão importante que é lutar contra o fascismo e o nazismo, né? É um memorial que já está aqui faz muitas décadas, mas ele está cada vez mais atual de novo, né? E aí o que acontece é que até hoje a cidade parece ter bastante orgulho desse passado bem político, assim, até hoje eles são bem políticos, tem muitos cartazes por aí, tem muitas bandeiras, tem muitos protestos constantes, vamos dizer assim, pelas paredes da cidade, e parece realmente ser uma cidade bem jovem e
engajada nos problemas políticos da atualidade também, né? Não só lá na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Você provavelmente conhece a história, né, dos revolucionários aqui de Bolonha e do norte da Itália pela música, aquela Bella Ciao, que ficou famosa na série lá da Netflix, e é uma música dessa época. When I saw you walking down that hill, head high and shoulders back, watching you was such a thrill. Outra comida típica aqui é a mortadela. Mortadela e Bolonha, realmente, elas andam de mãos dadas, é uma coisa muito cultural aqui. E tem algumas lojas que focam só em sanduíche de mortadela, basicamente, né? Eu peguei um aqui que ele tem várias coisas interessantes para deixar a mortadela ainda melhor, né? Uma que eu achei muito legal é que eles fizeram esses chips de zucchini, né? De abobrinha. Crocantezinho, salgadinho, muito bom. E também tem um creme de zucchini e queijo. Vamos ver se essa combinação funciona. Muito bom. A mortadela é da casa, dá pra sentir assim a qualidade dos ingredientes, sabe? É tudo muito bem feito, é quentinho, porque eles esquentam o pão na chapa, né? E é uma comida de rua, né? Uma coisa casual pra curtir as ruas de Bolonha enquanto come um sanduichão. Watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. Às vezes quando tá passeando numa cidade, tu passa por algumas coisas que a princípio parecem levemente sem explicação. Passeando aqui pelo Centro Histórico de Bolonha, nós vimos essas tumbas elevadas. E a gente ficou assim, né? Mas por quê? Aí a primeira coisa que eu faço é que eu dou uma googlada, porque eu fico muito curioso com essas coisas, né? E daí eu pesquisei e existem 5 no total. Essa aqui, por exemplo, é de 1300, então já tá há 700 anos aí. E todas elas eram de pessoas muito importantes na sociedade bolonhesa medieval. Eles eram todos ligados à lei, né? Eles eram todos juízes, notários, pessoas que estudavam a lei. Esse aqui, por exemplo, ele dava aula de lei, então dá pra ver aqui ele dando aula para vários alunos na tumba dele, né? Então é assim que ele foi lembrado como um grande professor da lei local. E eles construíram esses monumentos basicamente assim que a pessoa faleceu, né? Eles fizeram essa tumba e colocaram ela elevada, porque eles eram pessoas realmente com uma grande estima aqui na cidade. E o motivo é esse, basicamente, sabe? Não era como se fosse uma tendência, não é como se fosse uma coisa que era normal na época, tanto é que existem apenas 5. E então tá aí, mais um detalhe de Bolonha, sabe? Tu vai explorando a cidade e é um museu ao ar livre. I couldn't hold it. I couldn't hold it back. We were running on that open shore. E não dá pra vir pra Itália e não comer gelato. E eu peguei um aqui que ficou uma obra de arte maravilhosa, né? Então embaixo aqui eu peguei de café, porque eu quero dar uma acordadinha, né? A gente tá caminhando demais. E em cima é um sorvete que ele tem vários formatos diferentes de amêndoa, né? Então ele é o creme de amêndoa com alguns crocantes de amêndoa. Adoro sorvete com uma coisinha crocante. Sim. E o café combina perfeitamente com amêndoa. Nossa, tá uma delícia louca. Esse lugar aqui tá com uma fila enorme. Ele realmente deve ser um queridinho da cidade. Não sei, a gente veio aqui meio por acaso. A nota era boa no Google. E desde que a gente chegou, a fila só tá acumulando loucamente. E tá muito, muito, muito bom mesmo. Eu sempre pego de pistache, que é tipo o meu padrão pra eu saber se tá bom ou não, digamos assim, a sorveteria. Ele tem uma textura muito saborosa, ele é muito leve esse sorvete aqui, esse gelato tá muito cremoso e o sabor tá perfeito. Então é uma sorveteria muito boa segundo o meu padrão do pistache. E embaixo eu peguei uma chamada Ladota, que é um dos apelidos da cidade de Bolonha, e é de mascarpone, né, que é tipo um creme azedo, com chocolate no fundo. Então eu tenho que continuar comendo pra chegar no chocolate. É tipo um tesourinho no fundo do potinho.